Este é o tutorial da etapa 5 do horário fácil. O objetivo desta etapa é criar o cadastro dos professores. Será necessário informar quais professores lecionam as disciplinas necessárias para atender à estrutura curricular das turmas definidas na etapa anterior. Para ajudar este processo, o sistema apresenta nesta etapa o indicador de pendências, que mostra o número mínimo de professores e horas necessárias para atender as turmas cadastradas. Esse indicador serve como guia para o usuário saber quais professores de quais disciplinas estão faltando. Enquanto o indicador estiver aparecendo, é muito provável que não seja possível gerar o horário completo, e portanto o objetivo é ir incluindo os professores até que o indicador de pendências desapareça. Para iniciar, clique no botão central da tela Novo Professor, ou no mesmo botão do lado esquerdo do menu. O assistente da etapa 5 é aberto. Será criado o primeiro professor da disciplina de português. Nome do professor: José. Clique em Próximo para continuar. O assistente pede para informar as disciplinas que este professor leciona. Neste caso é o professor de português. Próximo. O assistente então pergunta como quer marcar a disponibilidade do professor. Existem 3 opções: marcar a disponibilidade geral, marcar as folgas do professor, ou não marcar nada e deixar sem folgas. Será feito um professor de cada forma para que entenda as diferenças de cada marcação. Começando pela disponibilidade geral. Marcar a disponibilidade geral significa marcar na tabela quais dias o professor pode ou não pode lecionar. É possível bloquear horários individuais, o dia inteiro da semana, o horário inteiro todos os dias, ou até o turno inteiro se estiver fazendo um horário de múltiplos turnos. Supondo que este professor não pode lecionar na segunda. Então, basta clicar no dia da segunda-feira para bloquear toda a coluna. Dessa forma, segunda-feira ficou marcada ND em vermelho, que significa não disponível, e o professor não pode lecionar nesse dia. Clique em Próximo para continuar. O assistente agora pede para marcar a atribuição do professor. Como só temos 2 turmas, no exemplo que estamos mostrando, apenas as 2 turmas estão aparecendo aqui. Essas 2 turmas possuem a disciplina de português, que é a disciplina que foi adicionada ao professor. Então é possível marcar que o professor irá ministrar obrigatoriamente nesta turma. Ou então, é possível marcar que o professor não lecionará nesta turma. Em geral, é recomendável marcar a atribuição positiva do professor, ao invés de marcar a atribuição negativa. Ou seja, marcar o professor para lecionar na turma, ao invés de marcar as turmas que o professor é proibido de lecionar. E clique em Próximo para continuar. Este professor foi cadastrado. Vamos ver como ficou. Veja que o professor foi criado. Para ver os detalhes do professor, basta clicar nele. E os detalhes do professor são abertos. Veja que temos o nome do professor, a disciplina que ele leciona. É possível adicionar mais de uma disciplina para o mesmo professor lecionar se for o caso. Existem algumas opções de restrições abaixo das disciplinas do professor. E mais abaixo existe o resumo do professor, que mostra de forma textual o que o sistema entendeu dos dados que foram cadastrados para ele. Ao lado temos a tabela da disponibilidade do professor, exatamente da forma que foi marcado no assistente durante a inclusão do professor. É possível editar direto na tabela os dias que o professor pode ou não pode trabalhar. E do lado esquerdo dos detalhes é apresentado a atribuição de turmas do professor. E da mesma forma está mostrando o que foi cadastrado no assistente durante a inclusão. Com a diferença que agora é possível ver o totalizador de aulas que o professor está marcado para ministrar. Abaixo da tabela da disponibilidade do professor, na parte marrom, temos a marcação do sistema de folgas, que veremos mais detalhes a seguir. Abaixo das folgas, as opções de limites diários e limites semanais, que serão abordados mais adiante. Será cadastrado mais um professor e repetindo este processo até que o indicador de pendências desapareça. Novo professor: Felipe. Professor de matemática. Para este professor, será marcado a disponibilidade pela marcação das folgas, ao invés da tabela da disponibilidade geral. Este professor terá 2 folgas, que podem ser em qualquer dia. Então, deve ser ticado todos os dias na seleção dos dias possíveis que as folgas podem ocorrer. O professor terá 2 folgas e o sistema irá escolher os dias para essas folgas. Próximo.
E o professor também ministrará obrigatoriamente nas duas turmas que foram cadastradas até agora. Veja que o professor Felipe foi criado, e esta é a marcação do sistema de folgas. O professor vai ter duas folgas, que podem ser em quaisquer dias. Significa que o professor ficou marcado com D ou F. Ele pode estar disponível ou pode estar de folga. O sistema irá escolher os melhores dias para o professor ter a folga. Veja que conforme vamos cadastrando os professores, as pendências do indicador vão diminuindo. Dessa forma, a etapa está mais próxima de ser finalizada. Vamos cadastrar outro professor. Professor de matemática. Este professor também será marcado pelo sistema de folgas. Este professor terá 3 folgas. E diferente do anterior, as folgas deste professor podem ser apenas na segunda, terça e quarta. E agora veja uma diferença. O assistente não permite marcar a atribuição deste professor, porque já foi incluído um professor de matemática anteriormente. E ele já foi atribuído nessas duas turmas, portanto não sobrou turma para atribuir este novo professor. Então será apenas finalizado o cadastro deste professor, para exemplificar a troca da atribuição e passar uma turma do outro professor de matemática para este. Abrindo os detalhes do professor Jairo, observa-se que a disponibilidade dele está marcada F em vermelho nos dias que marcamos para as folgas. Isso porque ele tem 3 folgas, e essas 3 folgas são em 3 dias fixos. Portanto, esta é uma folga fixa, que foi marcada pelo sistema de folgas. E ainda há 2 dias que o professor pode lecionar. Para esses 2 dias, vamos supor que o professor não pode trabalhar nos 2 primeiros horários de sexta. Para isso, os 2 primeiros quadradinhos de sexta são clicados, bloqueando individualmente os 2 horários de sexta. Ainda falta marcar a atribuição do professor. Porém, Felipe está lecionando nas 2 turmas de matemática. Então vamos alterar o Felipe para lecionar em apenas uma das turmas. E dessa forma, Jairo poderá ser alocado na outra turma a qual Felipe teve a atribuição desmarcada. Agora temos um professor de matemática para o 6º ano B e um professor de matemática para o 6º ano A. Vamos adicionar um novo professor. Professor de ciências. Vamos marcar a disponibilidade geral. Este professor não pode lecionar no último horário. Então, basta clicar na parte branca da última hora para bloquear a linha inteira do professor, que é exatamente o último horário. Próximo. E marcando a atribuição deste professor para finalizar ele. E seguimos direto para cadastrar um novo professor antes de visualizar. Professora de inglês. Sem folgas. Ministrará obrigatoriamente nas turmas. Novo professor. Elias. Professor de História. Sem folgas. Novo professor. Professor de Educação Física. Disponibilidade geral. Este professor trabalha terça-feira ou quinta-feira. Aproveitando para ver o que o indicador de pendências está apontando. Veja que falta o professor de Geografia e o professor de Química. Novo professor. Sem folgas. Podemos ver que o indicador de pendência sumiu. Então, já temos as condições mínimas necessárias para termos um horário montado completo. É importante saber que, apesar do indicador ter sumido, não é garantia que seja possível montar um horário completo. Esta verificação só pode ser confirmada durante o processamento do horário, onde os servidores irão rodar as combinações, tentando conciliar todas as restrições de todas as etapas. Como esse é um exemplo simples e a disponibilidade dos professores está bem aberta, é possível afirmar que este horário irá completar sem problemas. Antes de avançar para a próxima etapa, vamos explorar mais opções desta etapa 5. Primeiramente sobre a visualização. Da mesma forma que na etapa 4, aqui na etapa 5, também estamos observando a chamada visualização de ícones.
que são esses quadrados grandes para cada professor, onde o professor pode ser editado, clicando no quadrado. E abre-se a tela dos detalhes do professor. E clicando na seta para voltar, retorna para a tela principal da etapa 5, na visão de ícones. Porém, alguns clientes preferem a visualização de lista. A visualização de lista está disponível clicando neste botão do lado esquerdo da etapa. Então, a visualização padrão da etapa torna-se o formato de lista. Neste formato também é possível abrir os detalhes do professor, clicando sobre o nome, e clicando voltar retorna para a visualização de lista. E é possível voltar à visualização de ícones clicando no mesmo botão do lado esquerdo. Agora, comentando brevemente sobre os filtros. Se a lista de professores for muito grande, é possível que precise usar os filtros para localizar algum professor. Por exemplo, clicar no ícone dos filtros para pesquisar quem são os professores de matemática e aplicando o filtro. E veja que a lista possui 2 professores de matemática, conforme foi cadastrado. Clicando para limpar o filtro, retorna para a tela original, sem os filtros. Agora, será explorado algumas opções dentro dos detalhes do professor. Ao lado do nome do professor existe esse X vermelho que serve para excluir ele se assim precisar. Na tabela do professor, é possível remarcar e corrigir a disponibilidade se for necessário. Por exemplo, este professor, na verdade, não pode lecionar na quinta-feira, ao invés da sexta. É possível ainda corrigir a marcação da disponibilidade do professor, pelo sistema de folgas. E se precisar, é possível mixar a marcação das folgas fixas e as folgas móveis. Abaixo das folgas tem as opções para marcar os limites diários e semanal do professor. Os limites do professor são autoexplicativos, servem para não deixar o professor ter mais aulas ou horas nos dias ou na semana como um todo. Apenas tenha em mente que esses limites são opcionais e não precisam ser marcados, exceto se precisa dessa restrição no seu horário. E que o limite semanal não é necessário, caso tenha marcado a atribuição do professor, pois se marcou a atribuição, o professor estará automaticamente limitado pela atribuição que marcou. Novamente, apenas marque a restrição a qual entende o efeito que vai ter na grade. Caso contrário, deixe SL, que significa sem limite, e nenhum limite será aplicado ao professor. Agora sobre a atribuição do professor. A atribuição pode ser alterada aqui na tela dos detalhes, conforme já foi demonstrado antes, no caso de Felipe e Jairo. No entanto, o tema de atribuição de turmas merece um tutorial exclusivo e será feito separadamente, pois a atribuição pode ser alterada em várias etapas. Passando agora para as opções de aula-atividade, veja que ao lado do nome da disciplina do professor, existe uma caixa de opções para marcar as aulas-atividade. Significa que é possível marcar uma aula que ocupa apenas a grade do professor, seja para correção de provas, planejamento ou outra coisa. Da mesma forma que os limites, este recurso é opcional. Apenas marque se entende e precisa desse recurso na grade que vai montar. Abaixo das disciplinas do professor, temos algumas configurações de restrições. A primeira opção se refere a reduzir ou eliminar janelas do professor. Essa opção deve ficar marcada, sim, se o professor precisa eliminar o máximo de janelas possível na grade dele. Caso contrário, se o professor pode ter janelas na grade dele, deixe marcado não. E assim ajudará os outros professores que precisam ter as janelas reduzidas. A opção seguinte se refere a considerar intervalos entre períodos como janela. Esta opção serve apenas para horários de 2 ou mais turnos. Por padrão, o sistema não considera o intervalo entre 2 turnos do professor como uma janela para ele. Então, se quiser que o sistema considere o tempo entre 2 turnos como janela do professor, marque sim nesta opção. E a última opção se refere a permitir ou não que o professor lecione apenas uma aula no dia. Ocorre que, dependendo da disponibilidade conjunta dos professores, é possível que o professor fique com apenas uma aula alocada no dia inteiro. Se quiser evitar essa situação o máximo possível, marque não permitir nesta opção. Estas foram as opções nos detalhes do professor. Agora vamos ver algumas configurações opcionais. As configurações opcionais incluem evitar choque de professor, prioridade de alocação e almoço e intervalo de professor. Cada uma dessas opções terá um vídeo tutorial específico, aqui será dado apenas a visão geral da funcionalidade delas. Evitar choque de professor.
Por padrão, o sistema já evita o choque entre todos os professores nas turmas. Significa que, se um professor for alocado em uma turma, outro professor não será alocado nessa mesma turma no mesmo horário. Porém, existe uma situação de algumas escolas em que precisa evitar que dois professores não tenham o horário em choque em quaisquer turmas ao mesmo tempo, mesmo que sejam em turmas diferentes. Isso ocorre em casos que um professor é o substituto de outro professor, ou em escolas que precisam cadastrar o professor em duplicidade, pois o professor tem dois cargos. Existem outros motivos específicos que algumas escolas precisam deste recurso. Para esses casos, essa funcionalidade precisa ser configurada. Caso contrário, não é necessário marcar nada, pois esta é uma configuração opcional. Prioridade de alocação. Esta é uma funcionalidade que serve apenas se a atribuição dos professores não for marcada. Ocorre que, quando a atribuição dos professores não é marcada, o sistema irá escolher quais professores irão lecionar nas turmas, respeitando apenas a disciplina que eles lecionam. Para esse caso, é possível definir uma prioridade, beneficiando mais a alocação de determinados professores em detrimento de outros. Esta opção não é recomendável, uma vez que marcar a atribuição positiva do professor é geralmente melhor do que utilizar este método. Para finalizar, a opção opcional de almoço ou intervalo de professor, que permite marcar uma faixa de tempo e a duração para esse intervalo ocorrer. Esta funcionalidade geralmente serve para horários de integral ou horário que utiliza semanas alternativas, uma vez que nestes tipos de horários citados, o almoço dos professores nem sempre ficam bem definidos com os intervalos dos alunos ou o intervalo dos turnos da escola, necessitando, portanto, deste tipo de configuração para definir melhor as faixas de almoço ou intervalo do professor, tendo cadastrado todos os professores que precisa e o indicador de pendências ter desaparecido. Já é possível passar para a próxima etapa. Então, basta clicar em Próxima Etapa para finalizar a etapa 5 do cadastro. E este foi o tutorial da etapa 5 do horário fácil.